Eu peço que você abra sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 13. Vamos seguir a nossa exposição no livro de Atos. Agora no capítulo 13, os versículos de 1 a 12. Temos exposto há um tempo já esse nosso livro, e cada dia mais e mais sendo confrontados, cada dia mais e mais nós vemos a graça de Deus fortalecendo, sustentando e dispondo com que muitas coisas sempre se encaixassem. Hoje pela manhã nós tivemos a assembleia extraordinária, e agora nós veremos homens sendo enviados ao trabalho, homens direcionados por Deus para trabalhar. Deus encaixa as coisas, a gente faz alguns planos, Deus tem muito melhor, para sempre nos encorajar a caminhar e prosseguir. Atos 13, do 1 ao 12, nos diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus, nós te louvamos por tua palavra, e rogamos-te, ó bom Deus, que por mais uma vez, se agracie de nós, ó Pai, faz-nos entendê-la e vivê-la para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, alguns homens são chamados para serem enviados, assim como Paulo vai usar mais à frente em suas cartas, para serem embaixadores do reino de Deus. O que um embaixador faz? Ele representa a nação que o enviou. Ele está em um lugar para representar essa nação, os interesses dessa nação, interesses políticos, interesses comerciais. E ele está por dentro do que está acontecendo ali sobre a política do país parceiro e sempre prestando relatório ao Ministério de Relações Exteriores. Porque tudo que acontece ali, ele quer que ocorra para o bem do seu país, para um bom relacionamento. Se você está acompanhado um pouco de política, tem visto que alguns embaixadores não têm se dado muito bem aqui no Brasil. A gente está com um pouco de crise em parceria com alguns países. Por quê? Porque alguns estão buscando simplesmente o seu próprio interesse sem negociar. Sem dar aquele negócio político que normalmente acontece, entrega um pouco ali, faz uma boa jogada, e o embaixador ele tem uma responsabilidade de negociar. De não só representar e estar por dentro, mas também negociar um pouco. E qual que vai ser sempre o interesse dele? O seu país, o país que o enviou. Ele quer representar e muito bem. Ele quer que o seu país seja beneficiado através desses negócios. Ele quer que o seu país tenha algumas vantagens, não em cima dos outros, mas que o acordo seja bom para os dois lados, mas que o país dele não saia no prejuízo. Assim são os embaixadores de Cristo.
Eles têm um único propósito: anunciar as virtudes de Cristo. Eles são embaixadores do reino de Deus, para onde eles pisarem, testemunharem do amor e da graça de Deus, brigarem pelos interesses do reino de Deus, lutar por isso, esbravejar por isso e levar isso adiante. É isso que nós veremos hoje, meus irmãos, que Deus envia os seus embaixadores, Deus envia os seus servos por meio da igreja para levarem sua doutrina. Deus envia os seus servos por meio da igreja para anunciarem sua doutrina. Olha só, de uma forma simples, eu dividirei só nesses 2 pontos. Deus envia por meio da igreja, Deus envia para anunciar sua doutrina. Uma vez eu preguei no seminário presbiteriano, sermão de 2 pontos, quase que o professor já falou para mim: para aí, presbiteriano tem que ter 3, por que você está usando 2? Que negócio é esse? Aí concordou com a minha divisão, graças a Deus, Deus é bom, né? Mas vamos em 2 pontos novamente. Eu não preguei esse texto no seminário, tá? Não é este que eu dividi em 2 vezes. Mas vamos falar primeiro como Deus envia por meio da igreja, e depois Deus enviando para o anúncio da sua doutrina, o anúncio das boas novas. Irmãos, logo no início está falando da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela começa a tomar um destaque quanto à liderança. A igreja de Antioquia já começa a crescer, já começa a se desenvolver. É uma igreja preocupada com os gentios, é uma igreja preocupada com a proclamação do evangelho. E olhe só o que o primeiro versículo nos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Há pouco tempo atrás não tinha um líder. Eles pediram ajuda para Jerusalém. Jerusalém mandou Barnabé. Barnabé começou a pregar o evangelho e falou: eu sou pouco, deixa eu puxar Saulo comigo. Vai lá, busca Saulo. Eles ficam por 1 ano pregando o evangelho, 1 ano anunciando as virtudes de Cristo. E depois de serem intensos no discipulado, na formação de discípulos para Cristo Jesus, o que acontece? Agora nesse lugar há uma liderança forte, mestres e profetas, há um conselho, há uma liderança, há homens capazes, voltados para pensar a igreja, orar pela igreja. Aqui o texto diz que eles jejuavam, oravam e serviam ao Senhor. Não é mais uma congregação, é uma igreja organizada. Agora eles estão se virando com as próprias pernas ao ponto de enviar missionários. Antes eles estavam recebendo para que o trabalho andasse. Agora, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, está tão avançado que agora eles podem enviar, eles podem encaminhar. Uma igreja saudável, que vai crescendo, vai sempre pensando no anúncio das virtudes de Cristo, e envia os seus embaixadores para que a mensagem do evangelho continue a ser proclamada. E olha só, quem são esses profetas e mestres? Barnabé, claro, ele, o primeiro a ir ali e ensinar, fazer o discipulado. Simeão, por sobrenome Níger. Esse sobrenome Níger, do latim, vem de negro. Sim, Antioquia era uma terceira maior cidade da época do Império Romano, só perdia para Alexandria e Roma. E ali então era um super desenvolvimento, pessoas de todas as nações, e provavelmente ele ali vinha da África do Norte, estava ali junto com eles. Liderança da igreja, fortalecendo e abençoando os irmãos. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso é alguém que foi criado com outro, aquele filho de criação, foram criados juntos. Herodes, Antipas, aquele que prendeu Tiago e o matou, e depois prendeu Pedro e tentava matá-lo, foi criado junto com esse mestre da lei, foi criado junto com este homem fiel ao evangelho. Eles foram criados juntos, os 2 criados juntos. Um é referência na Antioquia, é um servo de Deus fiel ao evangelho. O outro mandou matar Tiago e prendeu Pedro para fazer o mesmo. Para que nós entendamos que é a graça de Deus que transforma. Podemos dar a criação que for, a graça de Cristo é o que restaura e transforma. E foi isso que aconteceu com esse homem, importantíssimo perante os homens e preciosíssimo aos olhos de Deus. E por fim, Saulo, o último da lista. Normalmente um judeu, ele escreve colocando em maior importância até menor importância, e é proposital o Saulo estar no fim,
Porque lá na frente, quando ele vai citar o seu próprio, ali cita Saulo, também chamado Paulo, Paulo significa o pequeno. E ele mesmo se considera assim, por ser o menor dos apóstolos, de menos importância, o último, fora de tempo. Então ele é colocado por último, não faz questão de ser o primeiro. Então, com este conselho maravilhoso, o que eles faziam? Versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa palavra para servindo é a mesma palavra para cultuando, adorando, é a mesma ideia daquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Estavam ali servindo a Deus no culto, fazendo sacrifícios, as ofertas. Então é a mesma ideia, eles estavam cultuando ao Senhor, estavam adorando ao Senhor, estavam ali jejuando, orando, buscando na palavra de Deus. O Espírito Santo fala a eles: separa agora Barnabé e Saulo, que eu tenho uma obra para esses dois. Agora. Há essa ênfase. É imediato o chamado. E é impossível negá-lo, abafá-lo ou escondê-lo. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, para a vocação que eu tenho separado para eles. E o que eles fazem? Eles não discutem, eles não pensam, não ficam negociando, eles não ficam será, não será. O que eles fazem? Mais uma vez, eles jejuam e oram. Versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Imposição de mãos e envio, uma confirmação do chamado divino, um comissionamento para execução dessa obra que eles foram vocacionados. Eles foram chamados para isso. A igreja então confirma isso, fazendo imposição de mãos e os enviando como missionários, como embaixadores do reino de Cristo Jesus, onde quer que eles pisarem. Mas olha só, eles oram. Eles jejuam, eles clamam ao Senhor direção, obedece à voz do Senhor e os envia. Veja que é a igreja quem envia, não é a família quem envia, não é uma nação que envia, não são agências missionárias que enviam, é a igreja. É responsabilidade da igreja mandar missionários. Por vezes a igreja tem terceirizado esse trabalho, mandando para agências missionárias, vai para a PMT, vai para a JMN, vai para a Missão Mais, vai para alguma missão que te envie para a obra. Não, é a igreja que envia o missionário. É o maior interesse da igreja de que as virtudes de Cristo sejam proclamadas a todas as nações. Aqueles que são envolvidos com as frentes missionárias, que eles dizem que as agências missionárias existem por omissão da igreja. Porque a igreja não faz o que deveria fazer, cria agências missionárias, terceirizando o serviço que cabia a si. É a igreja quem envia, é a igreja que impõe as mãos e diz: vocês são nossos representantes, representantes do reino de Deus, representantes do nosso interesse, da glória de Cristo anunciada a todas as nações. Vão e anunciem a Cristo, vão e obedeçam o chamado do Espírito Santo, sejam missionários, testemunhem, sejam fiéis. Responsabilidade da igreja. Por vezes só oramos para que Deus mande pessoas, mas nós somos as pessoas, embaixadores de Cristo Jesus, onde Ele nos coloca. Por vezes chamados a ir a outras nações, por vezes chamados a ir para lugares inóspitos, por vezes chamados a falar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, ser fiel testemunha de Jesus Cristo. Com certeza você é um embaixador, com certeza você é um missionário. Viva como tal. Você não precisa de imposição de mãos para isso. Ore, cumpra a vontade de Deus, viva a vontade de Deus. E olha uma coisa interessante que acontece aqui. Quem são os dois que são enviados? Barnabé e Saulo. Se fôssemos colocar em grau de importância, esses seriam os melhores. Os melhores homens que há na Antioquia. E quem eles mandam? Os melhores. Deus quer o melhor para fazer a sua obra. Não melhor em capacidade humana, porque nós vemos, neles não há nada que possa agradar a Deus, mas Deus fez muito através deles. Deus fez muito através deles. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam quem eles serviam. Se submeteram, serviram a Deus, os melhores,
ao serviço do reino. E por vezes nós pensamos assim: ah, pastor, essa pessoa é boa demais para a gente mandar para uma congregação. É essa que eles precisam. Ah, não, manda outro. Sim, por vezes nós pensamos, o melhor fica aqui, os meia boca a gente manda. Desculpa, irmãos, falar claramente, mas é isso que passa na cabeça. O Espírito Santo pede para que nós enviemos os melhores para o anúncio do reino de Cristo. Deus não aceita menos do que isso. É quem Ele chama. Esses que têm que ser enviados para a honra e glória dEle. Precisamos desapegar, obedecer a Deus quando Ele nos ordenar mandar alguém para a obra. É Deus quem envia, por meio da igreja. Então, depois de entender que Deus envia os seus embaixadores, temos o segundo ponto, que Deus envia para levarem a sua doutrina. Eles têm um objetivo claro: anunciar as virtudes de Cristo, anunciar a doutrina do Senhor, como diz no fim do texto que nós lemos. Versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Olha só, eles estão em Antioquia, descem até o porto de Seleucia, na borda do mar Mediterrâneo. Deixa eu fazer do contrário, né? Eu faço eu olhando o mapa, deixa eu virar para o outro lado aqui. Eles descem da Antioquia, vão para Seleucia, mar Mediterrâneo. Daqui era possível se enxergar Chipre, alguns historiadores dizem. Então eles pegam um navio, vêm até Chipre, a ilha de Chipre, e ali eles desembarcam em Salamina. Salamina era um porto que tinha muitas sinagogas judaicas. Por isso que o texto fala que eles chegam ali e anunciam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Os judeus estão esperando o Messias, então a primeira coisa que eles fazem é: para de esperar, ele já veio. Você não precisa mais esperar nada, o Messias chegou, ele veio. Ele veio, aquilo que vocês estavam aguardando tanto já foi consumado. Se alegrem conosco, deem glória a Deus e vamos servi-lo juntos. E eles anunciam. E é interessante que fala que ele não fica aqui. Eles vêm aqui e vão anunciando por toda Chipre. Se você tem uma Bíblia, que até tem um mapinha, depois você dá uma olhada. Essa primeira cidade, Salamina, fica no extremo leste de Chipre. E Pafos fica no extremo oeste. Eles atravessam a ilha de Chipre todinha, cerca de 160 quilômetros na caminhada, pregando o evangelho de sinagoga em sinagoga. Mais de 160 quilômetros anunciando as virtudes de Cristo, atravessando a ilha inteira. E olhe só, sinagoga judaica, Paulo, um homem excelentíssimo em argumentar quanto à fé contra os judeus. Barnabé, o melhor, o homem é natural de Chipre, ele conhece tudo ali. Deus não manda à toa. Um lugar onde tem muitos judeus, ele manda um judeu muito bom, mas cristão, e manda quem conhecia toda a região, e juntos eles trilham por todo aquele lugar, anunciam todas as virtudes de Cristo, e quando eles chegam em Pafos, no extremo de Chipre, tem uma coisa muito estranha aqui. Estranha para dizer o mínimo. É muito incoerente. É muito esquisito isso que é citado no fim do versículo que eu acabei de ler. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontra um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. É muita incoerência isso. Judeu, mágico, já está estranho. Espera aí, não está certo esse negócio. Judeu ficar fazendo mágica, enganando os outros, magia, feitiçaria, era escandaloso, pedrada na cabeça dele. Falso profeta, o texto que nós lemos de Jeremias capítulo 14. Eu não mandei esses profetas para falar essas mentiras. Era escandaloso aos olhos, não é para aceitar algo desse tipo. Um judeu mágico, falso profeta, é incoerência em todos os termos. E olha para finalizar, Bar-Jesus, em outras palavras, filho de Jesus. Incoerência em todas as coisas. Judeu, mágico, falso profeta, filho de Jesus. Está muito estranho tudo isso. É muito esquisito tudo isso. É muita incoerência essas coisas. Era um homem que enganava tudo e a todos.
O seu próprio nome era puramente coerente. E o seu nome grego, como veremos logo mais abaixo, é mágico. Mágica nada mais é do que o ilusionismo. Enganar os outros através da vista. Fazer aquela ilusão de ótica e enganar a pessoa quanto aos truques de mágica. Era uma pessoa que enganava, era uma pessoa que mentia, era uma pessoa que omitia constantemente. E olha só, o que o texto continua falando com quem ele estava associado, versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem muito inteligente. A ilha de Pafos, ela sofreu um terremoto ali por volta do ano 15 a.C., e logo foi reconstruída por fundos do governo romano. Então o governo romano já começou a controlar essa cidade de Chipre, e sempre tinha um procônsul, um governante, que tinha suas responsabilidades, tanto governamental, né, ali auxiliando na questão militar e judicial. Eles eram nomeados pelos imperadores para exercerem esse papel ali. E nessa época era Sérgio Paulo. Até alguns inscritos foram encontrados deste homem, que por volta do ano 42 até o ano 50, ele foi procônsul. E aqui nós estamos falando de algo em torno do ano 46 depois de Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo data mais ou menos nesse período. Então esse homem estava associado a este Bar Jesus, esse enganador, um homem importantíssimo, inteligente, o dono da cidade, o prefeito de toda a cidade, dominava sobre tudo ali, e ele estava, de certa forma, sendo enganado por este homem. E olha o que o versículo 7 termina falando. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O homem inteligente, normalmente, ele é curioso. Ele se questiona sobre as suas próprias fés e começa a falar, interessante isso daí que está falando. Deixa eu saber um pouco mais. Deixa eu entender um pouco mais. Um pouco curioso, quer saber, entender um pouco mais sobre essas coisas. Entender o que esses homens estavam pregando. Mas isso levaria provavelmente a uma separação entre Sérgio Paulo e Bar Jesus. Por quê? Porque era de total interesse de Bar Jesus continuar influenciando e provavelmente tendo o seu ganha-pão, porque ele estava associado a esse homem. De graça? Dificilmente. Tinha os seus interesses. E ele perderia todos os seus privilégios se esse homem reconhecesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então ele começa a se opor. Versículo 8. Opunha-se Elimas, o mágico, que é o Bar Jesus, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ele se coloca contra a pregação do evangelho, contra a mensagem do evangelho, contra o esclarecimento de quem é Cristo e que ele finalmente cumpriu aquilo que os judeus esperavam. E depois então no versículo 9, nos diz, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. É interessante nós lembrarmos aqui, que é quando Paulo começa então a adotar esse nome, ao invés do seu nome judeu, aqui o seu nome grego, Paulo, que significa o pequeno, né, literalmente. Agostinho acreditava que Paulo adotou esse nome para indicar, né, que ele era o menor, como eu já disse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Efésios 3, 8, que fala, eu sou o menor dos apóstolos. A única coisa que ele considerava maior era de pecador, eu sou o maior dos pecadores, o restante não, eu sou o menor. Estou por baixo, cá estou a serviço do meu Deus. Então, ele, cheio do Espírito Santo, olha para esse inimigo da pregação do evangelho e olha o que ele diz. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo entendeu que a vida desse homem era completamente incoerente. Você vai ficar enganando até quando? Torcer a justiça de Deus até quando? Filho do diabo, inimigo da pregação do evangelho, até quando você vai contra o anúncio da salvação que só há em Cristo? É interessante demais o que esse texto nos relata, nos mostra. E eu vou ler até o versículo 12, depois eu vou ler falando um pouco sobre os extremos citados aqui. Versículo 11, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo.
No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procuravam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O que acontece aqui com esse inimigo de Cristo? Enquanto nós vemos que o nome judeu dele aqui chamava de Bar-Jesus, Paulo olha para ele, ao invés de chamar ele de filho de Jesus, é isso que significa Bar-Jesus, filho de Jesus, ele olha para ele e diz: você é filho do diabo. Você não é filho de Jesus. Você é filho do diabo, porque você está indo contra a pregação da glória de Deus. Aquele que enganava as pessoas com mágica, agora fica cego. Tem que tatear alguém ao seu redor para que então pegue sua mão e essa pessoa o guie. Aquele que enganava e que cegava os outros pelo seu obscurantismo, agora ele tem os seus olhos escurecidos. E o procônsul, que antes era enganado, agora, no versículo 12, diz que ele vê o que acontece e crê. Filho de Jesus, que na verdade é filho do diabo. Este enganava, obscurecia as coisas, agora os seus olhos estão impedidos de enxergar. E aquele que era enganado, agora ele vê e crê em Deus. Alguns paralelos maravilhosos para lembrar o que o Evangelho traz. Reversão de muitas coisas, uma virada na mesa de todas as coisas. Enquanto nós pensamos que aqueles que estão no poder, aqueles que estão no alto, aqueles que são vistos pelos homens são de grande importância, o reino de Deus nos lembra que ele pertence aos pequeninos. Aqueles que para o mundo judeu é de menor importância. Deus vira a mesa e mostra de fato como as coisas são. Os embaixadores do Evangelho chegam e anunciam aquilo que realmente é. Não enganam, não são chamados de mágicos, não são chamados de enganadores, não são chamados daquilo que na verdade não são, como filho de Jesus, que na verdade era filho do diabo. Eles estão ali para representar o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali brilhar a sua luz, brilhar a sua glória, brilhar a sua graça. Concluindo, irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi enviado ao mundo para cumprir o que eu e você jamais conseguiríamos cumprir. Cumpriu toda a lei de Deus e satisfez plenamente ao nosso Senhor. Ele foi incumbido da tarefa, foi enviado a executá-la, e no caminho enfrentou a oposição. Os judeus o rejeitaram, os gregos os expulsaram de sua terra em Decápolis, a primeira visita, os romanos o entregaram à morte. Mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Bar-Jesus não era filho de Jesus, mas Paulo e Barnabé, co-herdeiros em Cristo. Eles eram cristãos de fato, feitos filhos de Deus e transformados para testemunhar da verdadeira luz, aquela que ilumina e nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. Enquanto o mágico ficou cego por tentar ocultar a verdade, o Espírito Santo traz verdadeira compreensão e visão, para que nós possamos compreender a salvação, que só há na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a luz do Espírito Santo, vivificador e renovador, não brilha em nós, continuaremos cegos, continuaremos tateando. Precisamos dessa verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, possa iluminar a nossa vida, o nosso caminho, e nós possamos verdadeiramente enxergar quem nós somos, miseráveis pecadores, carentes da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. E assim, crendo, fiquemos maravilhados com a doutrina do Senhor. Irmãos, somos embaixadores nesse reino. Fomos vocacionados a anunciar, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados a anunciar as virtudes de Cristo. Esse é o propósito da nossa criação e da nossa redenção. A glória de Deus, tanto nesse ato quanto na proclamação dele. Assim o vivamos, assim o façamos. Anunciemos as virtudes de Cristo e vivemos as virtudes de Cristo. Sejamos verdadeiros embaixadores, e caso você ainda vive
tateando, tentando enxergar, compreender as coisas como elas realmente são, eu oro para que o Espírito Santo te tome, te preencha, te faça enxergar verdadeiramente. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E somente através do Espírito Santo você pode verdadeiramente enxergar. Pode verdadeiramente ser transformado, moldado, para viver a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ser um embaixador do reino de Deus onde Ele te colocar. Com coragem, com ousadia, não temendo e tremendo diante dos homens, assim como Paulo, cheio do Espírito Santo, fala a verdade. Que assim seja você no seu trabalho, que assim seja você na sua casa, que assim seja você onde Deus te enviar, um embaixador do reino de Deus, para anunciar as virtudes de Cristo. Não se envergonhe, não se omita, pregue a cruz. Foi para isso que você foi remido e salvo. Não esconda aquilo que é de mais importante na face dessa terra. Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos encontrou em nossa escuridão. O Senhor veio ao nosso encontro quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor, ó bom Deus, agiu com graça com a nossa vida. E o Senhor provou o seu imenso amor para conosco, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus Santo, quando nós olhamos para nós, vemos o quão imerecedores somos, o quão indignos somos. Isso nos faz entender um pouco da extensão da sua graça, da amplitude do seu amor. Deus Santo, faz-nos enxergar. Assim como o procônsul conseguiu ver e crer, que o Senhor nos faça enxergar a plenitude da obra de Cristo em nossa vida. Que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Faz-nos morrer a cada dia para nós mesmos e vivermos unicamente para a honra e glória do Senhor. Faz-nos verdadeiramente embaixadores do reino de Cristo, anunciando as virtudes de Cristo. Guia-nos em Tua graça. Fortaleça-nos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome dEle oramos a Ti.